Você é do tipo de pessoa que sofre muito quando precisa tomar decisões importantes na sua vida? Então, fica aqui comigo que eu vou te ensinar um exercício muito eficaz para essas situações em que nós precisamos fazer escolhas importantes na nossa vida. A maioria das pessoas, quando estão diante de escolhas importantes, de situações que exigem tomar decisões, em que nós precisamos optar por um caminho em detrimento do outro, muitas pessoas acabam ficando perdidas sem saber qual caminho seguir. Às vezes, ficam pensando tanto e acabam não tomando nenhuma decisão, ficam paralisadas. Outras acabam ficando em pânico e muitas acabam depois se arrependendo das escolhas que fizeram. E isso só acontece porque nós humanos, nós desaprendemos como ouvir a nossa alma. E a nossa alma é aquela parte nossa que conecta o nosso corpo à nossa porção divina. Então, a nossa alma, uma vez que ela está muito mais conectada à nossa porção divina, ela sempre sabe qual é o melhor caminho a seguir. Porque afinal, se ela está conectada à porção divina, e essa porção divina é uma partícula de Deus, é óbvio que Deus sempre sabe qual é o melhor caminho para nós. Só que a nossa sociedade, ela não sabe mais como ouvir a própria alma. E acaba tomando decisões, na maioria das vezes, pautadas em bases equivocadas. Quais bases são essas? Essas decisões muitas vezes são pautadas no medo, medo do julgamento, medo da escassez, medo da perda, medo da humilhação, medo do que as pessoas irão pensar. Então, o medo acaba sendo muitas vezes a motivação para as nossas decisões. Só que toda decisão pautada no medo não é a melhor decisão para nossa alma. Porque a nossa alma, ela não está aqui para seguir o medo. A nossa alma, ela está aqui para seguir o caminho que Deus nos designou. E Deus, com certeza, não quer que a gente trilhe a trilha do medo. Deus quer que a gente se expanda. Só que percebam que o medo, ele serve para nos manter vivos, para nos fazer sobreviver. Só que nessa de nos fazer sobreviver, ele nos impede de viver na nossa essência. Porque uma pessoa com medo, ela não vai acessar a sua centelha divina. Ela está no modo de sobrevivência. O ritmo cardíaco está extremamente acelerado. Os seus pensamentos é como se estivessem totalmente enebriados. A gente não consegue pensar, né, com clareza quando nós estamos com medo. Nós ficamos ansiosos. Então, nesse estado em que a adrenalina e o cortisol estão muito intensos no nosso corpo, a gente não consegue acessar a nossa centelha divina. E aí, muitas vezes, a gente acaba se equivocando nas nossas decisões, não é verdade? E muitas vezes, quando o tempo passa, a gente olha para trás e acaba se arrependendo ou pensando que teria escolhido um outro caminho. Então, vamos fazer aqui um exercício que vai nos ajudar a ouvir o que a nossa alma tem a nos dizer diante de determinadas escolhas que precisamos fazer. Então, pense agora numa determinada situação da sua vida que requer que você faça uma escolha. Não importa qual seja a situação. Essa situação tem a escolha do caminho A e também o caminho B.
Muitas vezes, a escolha do caminho A significa simplesmente abrir mão do B ou vice-versa. Então, pense nessa situação, se conecta com ela, fecha os seus olhos, respira profundamente, pelo menos umas 10 vezes. E evite colocar filtros. Quais filtros? Os filtros do nosso julgamento sobre aquilo que estamos pensando. Então, se conecta com essa situação e permita que venham os sentimentos e emoções referentes à situação, sem pensar, por enquanto, na escolha que você vai fazer. Uma vez que você pensou na situação em questão, você vai agora se conectar com a escolha A. Se conecta com essa escolha A, fecha os seus olhos, respira profundamente várias vezes e deixe vir os sentimentos e emoções, sem colocar filtros, simplesmente permita que venha. Perceba como fica seu coração, sua respiração. O seu coração, ele parece que aumenta ou diminui quando você pensa na escolha A? Você consegue respirar mais calmamente? Ou você sente que a sua respiração fica apertada? A sua respiração, ela não consegue, os seus pulmões não conseguem se expandir. De repente, você está com uma respiração mais curta e rápida. Ou pode ser que você esteja com uma respiração mais profunda, mais serena. Como que fica o seu abdômen e os órgãos do seu abdômen? Como o seu estômago, seus intestinos. Eles ficam confortáveis diante dessa escolha A? Ou eles ficam inquietos? Você chega a sentir um desconforto, às vezes até mesmo uma dor na sua barriga. Então, sem colocar nenhum tipo de filtro e julgamento, permita que todas essas sensações corporais se manifestem. Você vai fazer isso para a escolha A. E depois que você tiver terminado de sentir tudo que vem no seu corpo, você vai repetir o mesmo processo com a escolha B. E de repente, se você tiver 3, 4 alternativas, você vai fazer o mesmo processo com todas elas. Você precisa fazer isso com calma, não é no desespero, não é na correria, porque afinal é uma decisão importante para a sua vida. Não é algo que você vai fazer em 1 minuto. Reserva um tempinho para você fazer isso em silêncio. Depois que você se conectou com as sensações corporais, com os sentimentos, com as emoções de todas as escolhas possíveis, perceba qual delas te trouxe a melhor sensação. Qual delas te fez sentir mais vivo, mais feliz? Qual dessas opções fez você se sentir mais realizado e maior? Por outro lado, qual foi dessas opções que te trouxe angústia, que te trouxe tristeza, que te trouxe medo? Qual dessas opções fez o seu coração ficar apertado? A sua respiração ficou tensa, ficou curta? Você não conseguiu encher os seus pulmões e o seu corpo de oxigênio? Essa opção que te fez sentir tudo isso é aquela que mais afasta você da sua alma.
Ah, Maria Angélica, essa opção que me fez sentir medo, que o meu coração ficou apertado, que a minha respiração ficou tensa, ela me afasta da minha alma, mas ela é uma decisão difícil de ser tomada, porque ela envolve muitos riscos, ela envolve enfrentar julgamentos. Não importa. Aqui não é o momento de colocar filtro nenhum. Aqui é o momento de ouvir sua alma. E a sua alma, ela não está preocupada com opiniões alheias, ela não está preocupada com seus medos, ela só quer direcionar você para o caminho que ela veio seguir. E quando você toma decisões pautadas no medo, quando você toma decisões que diminuem a sua vida, você se afasta do seu caminho. Porque toda decisão que é pautada na alma são decisões que nos trazem mais vida. São decisões que nos ajudam a passar mais vida adiante. São decisões que nos trazem mais sentimento de paz e realização, ainda que não sejam as decisões mais fáceis, porque aqui ninguém está falando de ser fácil ou de ser difícil. Nós estamos falando de seguir decisões pautadas na alma, na vida. E sempre que nós tomamos decisões pautadas na alma e na vida, o universo se move para nos auxiliar durante o caminho. Então, como que aquilo vai se realizar não cabe a nós. Isso cabe ao universo. Isso cabe à vida. Porque toda vez que nós decidimos gerar mais vida, a própria vida se incumbe de nos auxiliar. E aqueles desafios, aqueles empecilhos, a vida vai nos ajudando a superar. Ninguém disse aqui que vai ser fácil. Nós só estamos dizendo que vai valer a pena. Então, sempre que você estiver diante de situações delicadas, de decisões difíceis da sua vida, faça esse exercício. Se conecta com as emoções, com as sensações corporais da escolha A, B, C e perceba qual delas te fez sentir mais vivo, mais motivado, mais realizado e em paz. Aí está o caminho que você precisa seguir. E quando a gente segue o caminho da nossa alma, nós nos sentimos realizados, nós nos sentimos plenos. E tudo o resto depois é consequência. Porque quando a gente se sente pleno e realizado, a gente vibra sentimentos mais elevados, como gratidão, amor, felicidade. E pela lei da ressonância, que são as leis universais, tudo aquilo que nós vibramos, nós atraímos. Portanto, se a decisão que nós tomamos foi pautada no medo, nós vamos emanar medo. Se a decisão que nós tomamos foi pautada no medo da escassez, no medo da solidão, nós estamos vibrando medo, nós estamos vibrando escassez e solidão. E é mais disso que a gente vai atrair para a nossa vida. Agora, sempre que uma decisão nos traz paz e é movida por sentimentos elevados, nós emanamos energias elevadas e atraímos, consequentemente, pessoas, situações, sincronicidades para nos auxiliar em todo o nosso processo, tá? Então, fica aqui essa sugestão para vocês. Ela é infalível. Eu mesma já fiz esse exercício muitas vezes na minha vida. E quer saber? Em nenhuma das vezes eu me arrependi de seguir a minha alma. Nem sempre foram as decisões mais fáceis, mas todas elas me trouxeram mais vida, mais paz, mais realização e mais abundância. Espero de coração
Que esse exercício te ajude a viver uma vida com mais vida, uma vida com mais plenitude, com mais felicidade e alegria. E todo o resto vai ser consequência. Depois me conte, se vocês fizeram esse exercício, me conta o que vocês acharam. Se isso tiver feito sentido para vocês, curta este vídeo, compartilhe com os seus amigos e familiares que possam precisar dessa sugestão. Além de ajudar os seus amigos, você ajuda o nosso canal a crescer e levar mais desse tipo de informação para frente, porque são informações assim que o mundo precisa para melhorar. Um abraço e um beijo carinhoso no coração de vocês. Recebam todo o meu afeto, meu carinho e minha gratidão.